Boa noite. Obrigada pela presença hoje no Teatro Antunes Filho para esta edição do Sempre um Papo, com as participações de Eliane Brum, Geni Nunes e a apresentação do coro Caricueri. Os encontros do Sempre um Papo são gravados e postados no canal do YouTube do projeto. A presença no teatro autoriza o uso das imagens e posterior difusão. O projeto Sempre um Papo, idealizado pelo jornalista e escritor mineiro Afonso Borges, nessa edição em parceria com o SESC, apresenta uma série de encontros que reúne escritores e escritoras indígenas e personalidades envolvidas com as lutas dos povos originários, para conversar sobre temas que convergem para uma visão mais ampla sobre cultura, natureza, ancestralidade e sustentabilidade, entre outros assuntos. Estes encontros valorizam a diversidade cultural ao visibilizar os saberes e fazeres dos povos originários, dos povos indígenas, além de abordar os desafios e processos de fortalecimento cultural decorrentes da escolha de registrarem seus conhecimentos por meio da escrita alfabética. Bom, Eliane Brum é jornalista, escritora e documentarista, publicou 8 livros no Brasil, 7 de não-ficção e 1 romance, além de participar de coletâneas de crônicas, contos e ensaios. É colunista do jornal espanhol El País e colaboradora de vários jornais e revistas da Europa e dos Estados Unidos. Jornalista há quase 35 anos e cobrindo a Amazônia há quase 25, Eliane Brum trabalhou em Porto Alegre nos primeiros 11 anos da carreira e em São Paulo nos 17 anos seguintes. Desde 2017, vive e trabalha a partir de Altamira, no Médio Xingu, um dos epicentros da destruição da floresta amazônica. É uma das fundadoras da plataforma de jornalismo Sumauma, lançada em setembro de 2022 para contar histórias que moram na Amazônia e que acontecem em outras partes do planeta a partir da floresta e da perspectiva de seus vários povos, assim como da melhor ciência do clima e da terra. Geni Nunes, Guarani, possui doutorado pelo Programa Interdisciplinar de Ciências Humanas, mestrado em Psicologia e graduação em Psicologia pela Universidade de Santa Catarina. É ativista indígena guarani, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos e co-assistente da Comissão Guarani e Virupá. Autora dos livros Jaci Jaterê e Descolonizando Afetos, experimentações sobre outras formas de amar. Contaremos também, ao final do bate-papo, com a participação do coro Caricueri, formado por indígenas da terra indígena Jaraguá, de São Paulo, apresentando cantos tradicionais guarani, acompanhados por instrumentos como violão, rabeca, chocalho e tambor. Contaremos nessa noite com os intérpretes de Libras, Rian Christian e Danilo Marinho. Para darmos início ao bate-papo, então, convidamos agora ao palco Eliane Brum e Geni Nunes. Obrigada, Eliane e Geni. Desejamos a vocês um ótimo encontro. Ianeputunde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao último encontro desse ciclo do projeto Sempre um Papo. Eu agradeço imensamente ao Afonso e toda a equipe pela confiança de mediar conversas com pessoas tão incríveis como Eliane, que temos aqui hoje. Eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa indígena, meus cabelos são longos, lisos, castanhos escuros, na minha cabeça tem um adorno de penas vermelhas e amarelas, e eu visto um vestido azul. Nós queremos muito agradecer de novo a presença de vocês, a escuta. A gente vai falar sobre escuta hoje bastante. Dizer para a Eliane que é uma honra estar aqui contigo, é uma grande referência para todos nós.
E queria dizer, reforçar, né, o quanto você é bem-vinda, né, nesse espaço. E eu queria iniciar te perguntando um pouquinho a importância da escuta de narrativas na sua trajetória, né, como que isso tem sido uma ferramenta, né, de transformação e de algo que eu tenho chamado, né, de um reflorestamento do imaginário, né? Então, fique muito à vontade. Eu liguei, não liguei. Estava desligado, não estava. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao SESC, ao Sempre um Papo, a toda a equipe do Sempre um Papo, ao Afonso Borges, que é o idealizador, pela honra de estar com a Geni Nunes aqui hoje, que é uma grande alegria. E o Coral Guarani é incrível. E muito obrigada a vocês por terem vindo conversar com a gente. A minha audiodescrição é: eu sou uma mulher. Tenho cabelos pelos ombros, ondulados castanhos. Estou com uma saia colorida, africana, e uma blusa preta. Sobre a escuta. Então, a escuta é a escuta de onde vem o espanto, né, Geni? Acho que a maravilha toda da vida, a vida chega pela escuta. E eu, né, se alguém já leu algum livro meu, em todos os meus livros eu falo da escuta, porque primeiro pelo jornalismo, né? O jornalismo, se eu vou conversar com estudantes de jornalismo, a primeira coisa que eu digo é que a escuta é o nosso principal instrumento. E eu acho que não é só do jornalismo, acho que a escuta é um instrumento de todos que vivem, né, de todos que vivem uma vida viva. A escuta que eu faço no jornalismo e que eu busco ensinar a fazer é uma escuta que se despe de si, né, que a gente se desveste da nossa pele, das nossas visões de mundo, dos nossos julgamentos, das nossas ideias sobre alguma coisa, para ir o mais vazio possível, já que totalmente vazio é impossível, mas o mais vazio possível em direção ao mundo que é o outro, ao mundo que esse outro habita, e se deixar habitar, se deixar vestir por essa outra pele tão diferente. Então, esse é como quando se diz no jornalismo, né, que o jornalista tem que ir para a rua. Eu acho que antes da gente ir para a rua, a gente precisa atravessar a rua de si mesmo, que é esse movimento interno, que é muito profundo, que tem um custo muito grande, porque quando tu faz esse movimento de ir em direção ao outro, tu sabe que se tu conseguiu, tu sabe que tu não vai voltar ao mesmo. E é claro que tu volta com essa outra experiência de existir, com outras palavras, com outros pensamentos, e tu volta com tudo isso atravessado pelo teu corpo. E aí, então, que eu vou escrever as minhas reportagens. E aí tu já é uma outra pessoa, acrescida dessa outra experiência. E quando eu falo de escuta, não falo dessa escuta só de palavras. As palavras é só uma parte dessa escuta, né? Essa é uma escuta que se faz com todos os sentidos. Se faz com o olhar, se faz com os cheiros, se faz com os gestos, né? Tu pode escutar alguém ou algo que não diga nenhuma palavra. E é essa escuta profunda que é a matéria delicada que a gente faz a nossa escrita no jornalismo. E a escuta é um grande desafio, assim. O meu movimento para a Amazônia tem me trazido outros desafios, porque durante algumas décadas, essa foi a escuta que eu desenvolvi, escutando humanos, escutando pessoas humanas
com experiências que eram muito diferentes, mas que eram que tinham semelhanças, que habitavam, de certa forma, alguns espaços comuns de linguagem comigo. Quando eu vou para a Amazônia, mesmo antes de morar lá, eu tenho uma grande aflição, sabe, Geni? Por exemplo, se vocês forem ver, eu escrevo muito pouco sobre povos indígenas, por exemplo, porque eu me sinto muito incapaz, porque eu não entendo a língua, e mais do que a língua, eu não entendo a linguagem. Então, quando eu vou, por exemplo, cobrir Belo Monte, que arrebenta a vida de povos indígenas e ribeirinhos, né, na região do Médio Xingu, eu preciso encontrar uma maneira de fazer essa escuta sem que essa escuta se torne uma violência. E como fazer isso quando não entende a língua desses povos humanos que habitam uma outra linguagem? E aí eu comecei, muito do meu exercício, primeiro reconhecer o meu limite quando eu escrevo e prestar atenção. O que eu fiz muitas vezes nas reuniões que se fazem para discutir as violências e discutir as possíveis compensações que nunca vão compensar. E essas reuniões são sempre um exercício de violência, mesmo quando elas vêm para uma boa coisa, que é a discussão né, das reivindicações desses povos que foram violentados. Eu não consigo... São vários povos falando suas línguas, que são línguas diferentes, e eu não consigo entender as suas línguas, eu não conheço essas línguas, mas o que eu entendo são as palavras que os violentam. Eu entendo quando as palavras que os violentam são as palavras que eu entendo, que são as palavras do meu mundo colonialista, colonizador, arrebentador de mundos. Então, as palavras que todos esses indígenas de diferentes etnias diziam eram palavras como empreendedor, como norte energia, como hidrelétrica, palavras que não existiam na sua língua. Essas são as palavras da violência. Então, o que eu, como jornalista, podia escutar eram as palavras que os violentavam. Escutar, como eu conto no meu livro, escutar um ancião araueté que não fala nenhuma palavra em português, mas foi violentado pelas palavras em português, como eles vêm sendo violentados, né, há 500 anos, e ele está o dia inteiro sem comer numa cadeira de plástico. Essa escuta. E essa escuta me atravessa, eu saio desse encontro, dessa reunião específica, onde eu fiquei perto desse ancião araueté, escutando, dentro dos meus limites, essa violência. Eu saio me sentindo um monstro. Porque é isso, né? É isso, o belo monstro, que é Belo Monte, por exemplo. E eu sou uma mulher branca que está fazendo essa escuta. E hoje, o que mais me fascina é a escuta do que a gente chama de mais que humanos. O que poderia dizer como os não humanos, né? Todas as outras espécies. Mas é complicado dizer não humanos, porque para vários povos indígenas, e a Geni pode me corrigir se eu estiver errada, são humanos. Né, são humanos também. Então, quando a gente fala mais que humano, que muita gente ironiza, a gente está chamando a atenção para que existe um mundo além do humano, muitos mundos além do humano. Então, mais que humanos são todos esses outros. E hoje, o tempo que eu tenho, que é muito pouco por conta de, né, desde que a gente criou a Suma Uma, eu tenho bem menos tempo para escrever, mas o meu tempo é para escutar como se escuta
esse é o desafio mais difícil que eu já tive de escuta, e é o que mais me fascina. É muito do que me mantém com os olhos brilhando, assim, me mantém viva, que é como se escuta. Porque já era difícil escutar, né, os humanos indígenas, que com suas outras linguagens, muito além da língua, como se escuta povos mais que humanos tão diferentes, que têm um outro corpo. Porque aí tu entende que a escuta é limitada pelo teu corpo. Né? Como é que tu escuta um corpo que é tão diferente do teu? E eu fiz uma reportagem agora no último ano, no ano passado, sobre os fungos, que é algo que eu estou completamente fascinada. E os fungos têm uma experiência de existir de 1 bilhão de anos, né? O que mostra como a gente é bem pequenininho nesses círculos de tempo, que ele tem uma experiência de corpo completamente diferente da minha. E eu fui fazer essa matéria e pensei, como eu escuto isso? Né? E aí vocês podem procurar essa matéria na internet. E esse é o meu grande desafio, como se escuta corpos tão diferentes. Bom, eu posso falar sobre a escuta muito mais, mas... Obrigada, Amada. A gente também seguiria te ouvindo muito mais sobre a escuta. E eu fiquei pensando, né, em alguns pontos te ouvindo. Acabou sendo uma coincidência muito propícia, né, que hoje é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, e a nossa conversa aqui também passa, né, por essa raiz, por essa base. Nossos parentes que estão aqui vão cantar também, falam desse outro tipo de escuta, né, de outro tipo de comunicação. E é até algo que, em vários povos, a tradução do nome do próprio povo é gente e pessoa, né? Aqueles que são gente, aqueles que são pessoa. Então, quando você traz, né, essa questão do humano, é muito interessante, porque a gente sabe que, nessa lógica binária, o humano seria aquele que não é animal, né? Então, o humano é aquele que é o civilizado, o cristão, o desenvolvido, e o selvagem é o animal, a natureza, né? Então, acho que olhar para esses binarismos de humano e de animal, né, de natureza, de cultura, é algo que a gente vai percebendo que o binarismo empobrece a escuta, né? Porque, como você trouxe, vai muito além, né? Um ponto que você trouxe também que me tocou muito, né, é de que essa imagem do plástico, né, da cadeira de plástico. E o plástico muito como esse símbolo da monocultura, da colonização, como algo que não muda, né, como algo que não vai ser igual uma laranja, uma fruta que muda de cheiro, muda de cor, né? E aí eu queria muito te escutar sobre o tempo nisso tudo, né? Porque eu percebo que, embora com muita diversidade nas suas caminhadas, você segue apostando muito na vida, e eu penso que apostar na vida é apostar num tempo que se transforma também, né? E aí até em outro encontro a gente estava falando um pouquinho sobre isso, que a expressão mudança climática, ela de certa forma não dá conta do que a gente está falando, porque mudanças climáticas sempre existiram no planeta, né? A gente está falando de um abuso climático, não é simplesmente uma mudança, né? Então, te ouvir um pouquinho sobre essa aposta no tempo também que você faz, né, no seu trabalho. Se tem algo que a floresta me deu, talvez o mais importante, a floresta me deu tanto, e quando eu falo floresta, né, Geni, eu falo os povos floresta, porque eu não distingo os povos da floresta, né? Para mim é tão evidente que para os povos indígenas e para as comunidades tradicionais, elas não são donas da terra, mas também não é que elas pertençam à terra, é muito mais profunda essa relação. Eles são, né, e ser é muito mais profundo. E uma percepção completamente diferente do tempo foi que me mudou estruturalmente, eu acho,
e mudou o meu corpo. Eu começo a descobrir isso, Geni, muito cedo. Mas, assim, quando eu começo a cobrir a Amazônia, eu começo a cobrir a Amazônia lá, quando eu morava ainda no Rio Grande do Sul. E aí eu vou fazer minhas primeiras matérias na Amazônia no final dos anos 90. 1998 foi minha primeira matéria na Amazônia. E aí, jornalismo tem essa coisa de que a gente pergunta assim, tem que saber o nome, o sobrenome e a idade. Então, né, fulano de tal, tantos anos. Isso assim, tu não pode voltar para a redação tendo entrevistado alguém sem saber o nome, sobrenome e a idade. E aí eu chegava e perguntava, mas quantos anos tu tem? E a pessoa ficava me olhando assim. E aí eu insistia, mas qual é a tua idade? E eu tanto insistia que a pessoa dizia assim, tenho 35. E eu botava lá. E aí escrevia a matéria, fulano de tal, dona Raimunda, não sei o quê, 35 anos. Como as minhas matérias, eu sempre volto, eu faço matérias que... eu não faço não conto uma história e ela fica. Eu volto. Em geral, eu volto e acompanho. Aí eu voltava, digamos, 2 anos depois. Aí dizia, que idade tu tá hoje? 70. Aí, daqui a pouco, às vezes tinha a mãe e o filho com 15 anos, os dois com a mesma idade. Ali foi minha primeira pista, assim, de que, bom, essa mulher está insistindo, ela quer que eu dê uma coisa que não faz nenhum sentido. Eu dou, então eu digo qualquer idade. E pronto, e aí diz lá, tá, qualquer coisa. E não faz sentido. Não faz nenhum sentido, porque eles não precisam saber a idade, contar a idade, para saber o que eles estão sentindo. Que nem quando a gente vai para o Google e diz há tantos anos, o que acontece com uma pessoa aos 50 anos? A gente sabe o que acontece com a gente, né? Não precisa que isso seja dessa maneira. Então, essa foi a minha primeira pista de que eu estava entrando, né, na minha monumental ignorância, num mundo com outras maneiras de entender mundos. E isso foi me transformando, e hoje esse tempo linear, o passado, o presente, o futuro, ele não faz nenhum sentido para mim. Essa ideia de tempo linear não faz nenhum sentido. Né? O tempo que eu vou entendendo, e nisso eu sou muito aprendiz, é um tempo circular, né? Mas não um círculo que se fecha, né? É meio em Okotô, né? Tanto que no meu livro tem o Okotô. É um tempo... E isso muda toda a relação com a vida. Toda. Isso me faz viver no presente mesmo. E faz eu entender tudo de um outro jeito, e faz entender essa frase que a gente, né, que tem se repetido tanto, que o futuro é ancestral. O futuro só pode ser ancestral, né, gente? O futuro é ancestral. E que junto com esse entendimento de tempo, tem o entendimento do que é floresta. Que quando a gente pensa na floresta, quando a gente pensa daqui, como eu pensava também, a gente pensa floresta, a primeira coisa que vem na floresta são as árvores. E aí tu vai enxergando muito, vai entendendo que a floresta é um mundo de gentes, é uma conversa. A floresta é algo tão maravilhoso, porque ela é essa conversa entre tantos diferentes, tantas gentes diferentes. Uma conversa que nunca acaba. A floresta não é sobre um indivíduo,
ela não é sobre um grupo, ela é sobre uma relação. E eu não sei explicar isso direito, mas essa relação é que é o tempo. E isso é absolutamente maravilhoso. Eu acho que eu vou contar rapidinho, para mim, algo muito marcante nos últimos anos. Uma das coisas que eu entendi, né, eu moro hoje era uma área de pasto que a gente está reflorestando. Era floresta, foi derrubada, virou pasto. A gente comprou um pedacinho, está reflorestando. E aí aquilo, sim, eu comprei porque essa é a lógica. Mas eu não sou dona. Eu tenho um monte de vizinhos, eu tenho um monte de pessoas que moram comigo. Né? Só dentro da minha casa tem tantas aranhas diferentes que moram comigo e durante todos esses anos nunca me picaram, porque elas não vão picar por nada. E a gente divide a vida com tantos insetos, com tantos bichos, com tantas coisas, com tantas gentes diferentes que estão conectadas naquele espaço. Então eu tenho tantos vizinhos, só que eu não conheço todos os meus vizinhos. Aí passou lá por casa a Noêmia, que é uma cientista de fungos, do INPA de Manaus. E ela me apresentou os vizinhos, ela chamou a gente para uma conversa, à noite na floresta. E eu nunca entro à noite na floresta, porque a gente, né, segue respeita, né, eu não tenho como estar à noite na floresta. Então, quando a gente fica na floresta, a gente chega antes do sol baixar, a gente já está nas nossas redes, já está no nosso acampamento. Mas ela chamou a gente foi para uma floresta que é perto de casa, bem do lado de casa, que ainda está sobrevivendo. E ela disse, desliga as lanternas. E a gente desligou as lanternas. E aí, essa é uma sensação assim muito forte na floresta, que é, tu sente milhares de olhos sobre ti, assim. Tu sabe que tu está no meio de uma multidão de outras gentes e estão todos te olhando. E isso dá uma sensação assim estranha. E aí ela disse, espera, fica quieta e espera. E aí a gente esperou. E 5 minutos depois começou assim, uma luzinha, daqui a pouco outra luzinha, daqui a pouco outra luzinha, luzinha no chão. Eram os cogumelos, os fungos bioluminescentes. Eles sempre tiveram ali. Eu nunca tinha visto. E aí me lembrou imediatamente a música, né, que fala do chão de estrelas. Ali era um chão de estrelas, sabe? Ali era um chão de estrelas. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. De repente, o chão da floresta estava todo estrelado. Eu chorei. Chorei pela minha ignorância, chorei por ter enxergado, chorei porque eu tinha passado milhares de vezes ali e não tinha enxergado. Chorei porque eu entendi como a luz nos impede de ver. E como nem tudo precisa de luz, sabe? E isso também, Geni, eu não sei explicar bem, mas isso também tem relação com o tempo. E eu acho que todos nós aqui sentimos um pouquinho essas luzes te ouvindo, né? E isso é muito mágico, muito potente, muito artístico, muito espiritual. Essa possibilidade da palavra mudar não só aquilo que vem, mas aquilo que foi também, né? Então, é muito bonito a gente ver que, às vezes, quando alguém conta uma história de algo que lhe aconteceu, no gesto de contar, ela já olha de outra forma, muitas vezes, né? Então, acho que o seu trabalho, ele aponta não só o que se faz com a escuta, com a fala a partir de então, mas também esse tempo, né, que, como você trouxe, não é linear, né? Também é possível mudar o que passou, de certa forma, né? E eu
fiquei lembrando aqui também, né, dessa sua preocupação com a escuta, né, com os riscos, os cuidados com a escuta, e lembrei, né, que há alguns debates sobre a suposta impossibilidade de se escutar os bebezinhos muito pequenos, os bebezinhos humanos, né, porque eles não estariam ainda, né, aptos para essa linguagem das palavras. E é uma tarefa impossível, de certa forma, né? Mas até a Constituição de 88, né, nossos povos eram alocados numa categoria de menoridade social e de infância. Então, a relação de tutela se estabelecia muito nessa ideia de que aqueles que não falam, embora falassem, devem ser tutelados, né, devem ser controlados. Então, é muito inspirador te ouvir desse lugar de quem respeita a escuta e o outro de tal forma que suspeita até de si mesmo, de certa forma, nesse gesto, né? E eu lembrei também de ouvindo de uma parenta chamada Linda Turiwai. Linda Turiwai, ela comenta, né, que historicamente o desejo de conhecer esteve aliado a uma ideia de conhecer para dominar melhor, para explorar mais, para ter uma anatomia, uma transparência. Então, algo que me encanta muito no seu trabalho é essa humildade também com o desconhecimento, né, com as desidentidades, com não ter essa presunção de uma transparência sobre o outro, né, e também de algo que em outro momento você comenta, né, de que as palavras também são formas de uma cicatriz, né, que fica de uma história. E eu queria te ouvir um pouco também de que a gente vê no jornalismo, em outros campos também, uma violência que é muitas vezes dizer o seguinte: nós vamos expor a violência em nome do bem, em nome de trazer visibilidade para isso. E nesse gesto, às vezes nos reduzem à dor, à violência, ao sofrimento. E no seu trabalho você não faz isso, né? Eu acho que essa possibilidade de dar espaço para aquilo que aparece de gentileza, de sensibilidade, de poesia, de resistência, me parece ser um cuidado que você tem com o seu trabalho, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, desse equilíbrio, né? De não deixar de falar das violências, sem, no entanto, não reduzir a vida a isso, né? Eu acho que quando a gente reduz... Contar histórias de outras pessoas é uma responsabilidade tão imensa, e quando as pessoas abrem a porta, né, das suas casas, das suas vidas, dos seus corpos, para a gente escutá-las, é um ato de confiança tão profundo, né? Falando isso, eu me lembro de quando eu acompanhei os mais de 100 dias de uma mulher, a Ilse, que estava com câncer, além da possibilidade de cura. E ela me ensinou muito sobre confiança, porque eu passei todos esses dias com ela, escutando não o seu morrer, mas o viver a sua morte, né? O viver o morrer, que é algo muito diferente. E ela me confiou tanto em mim, acho que ninguém confiou tanto em mim, porque ela me permitiu contar uma história que ela jamais leria, porque ela sabia, né, que a reportagem só seria publicada depois da sua morte. Então, isso só como um exemplo da confiança que alguém te dá, né, quando se abre para ser escutada. E quando a gente reduz, né, uma pessoa, seja a vítima,
E o contrário também, né, Geni? Seja o algoz, e a gente está vivendo mais do que nunca, esse binarismo. Né? Acho que não tem, talvez não tenha nada pior. Talvez muito do que a gente está vivendo se chama binarismo. De que é isso ou é aquilo. E no isso ou no aquilo se perde a vida. Isso ou naquilo acabou. E acabou a escuta. Então, o que a gente está vivendo hoje é a total impossibilidade da escuta. Porque no isso e no aquilo, na pessoa reduzida a isso ou a reduzida àquilo, seja a vítima, seja algoz, acabou. E essa é uma sensação que eu tenho tido, eu estou fazendo vindo como vem na minha cabeça. Eu tenho sentido muito isso. Eu grito muito, né? Eu grito, eu tô lá gritando, e eu tenho a sensação que eu escrevo cartas. Os meus livros são cartas, as minhas matérias são cartas, os meus artigos são cartas. Só que eu nunca tive uma sensação tão profunda de escrever cartas que não chegam ao seu destinatário. São cartas que se extraviam. Hoje não se escreve mais cartas, né? Mas assim, são cartas que se extraviam. Elas vão em direção a um outro, mas elas se extraviam numa barreira, elas param, elas não são lidas. Então, eu cada vez tenho essa sensação de que eu escrevo cartas que se extraviam, que aí vindo de um outro lado, é uma não escuta. Né? É a nossa crescente impossibilidade de escutar. E voltando mais diretamente à tua pergunta, essa foi também um profundo aprendizado, assim, viver na Amazônia com os povos da Amazônia, numa busca de me reflorestar. Eu ganhei muito mais do que eu dou. E uma das coisas que eu entendi com muita... Quando eu falo entendi, é um entender diferente. Isso também já muda. Porque não é um entender assim, não tem essa separação, né, cartesiana corpo-mente. Eu só posso entender com o meu corpo. Então, o meu viver muda. Porque eu sou toda corpo. Então, a vida, a forma de estar, de como eu estou, muda. E uma das coisas que eu entendi é sobre a luta. Porque na floresta, nesse momento que a gente vive, que é um momento de eu vejo e entendo como uma guerra, né? Uma guerra movida contra a natureza. E quando eu falo natureza, são os povos, natureza também, né? Floresta é isso. Então, estamos em guerra. Eu sou uma correspondente de guerra, de uma guerra que começou muito antes da minha vida e que vai continuar muito depois. E o grande instrumento dessa guerra é a alegria. É a alegria. Isso parece muito difícil de entender. Mas é muito fácil quando a gente está lutando na floresta. Porque a alegria é um instrumento muito poderoso de resistência. A alegria como potência de agir. Como a alegria, quando eu falo lutar, às vezes nesse mundo, nessa cultura que a gente vive, é uma luta que vem com algo muito pesado. Pesado como todo esse concreto que está ao redor de nós. Mas não é essa a luta que eu falo. A gente fala em lutar como floresta. Que é lutar muito e o tempo todo, mas buscando onde está a vida. É lutar vivo. É lutar buscando o tempo todo onde estão as delicadezas, onde está o prazer.
é lutar onde está o canto, onde está... Eu ouço muito isso, porque se mata muito e se morre muito na Amazônia, hoje e há muito tempo. E eu ouço muito nos nossos grupos, assim, Geni, a gente enterrou, a gente sepultou. Vamos dançar? Vamos agora fazer uma festa? Porque isso é o que é lutar sempre buscando a vida. Nesse mundo que tenta tanto, que é tão mortífero, sempre buscar a vida. É buscar o desejo, o sexo, né? Que é algo que nos faz muito vivo. Isso é possível sendo corpo. Né? Então, é dessa luta. E eu me lembro que muito antes disso, muito antes de tudo isso, lá no começo dos 2000, me mandaram fazer uma matéria sobre a Brasilândia. A Brasilândia tinha séries e filmes sobre a Brasilândia. Os cineastas achavam a favela, a Brasilândia fotogênica. E me pediram para fazer uma reportagem na Brasilândia. E eu pensei, o que eu vou contar? E eu sempre começo eu sempre costumo fazer dessa maneira. Eu vou e eu fui morar um tempinho na Brasilândia. E nos primeiros dias eu fico completamente quieta, só deixando me levarem, porque eu preciso entender o que me mostram e o que não me mostram, para começar a entender aquele mundo. Mas o que me moveu, o que eu quis contar e o que eu contei era assim, a pergunta que me movia era como, apesar de tanta brutalidade, de tanta violência, que é o que, né, toda a relação que se faz com lugares como a Brasilândia, o que faz a vida, os corpos viverem? Quais são as delicadezas que permitem a vida ser possível? E eu escrevi sobre isso. E eu acho que, de certa forma, acho que sempre toda a minha escrita como jornalista, foi sempre movida por essa busca de onde está a vida dos que querem viver. E é também nessa busca de vida que me permite seguir lutando. Obrigada pelas palavras tão potáveis aqui conosco. No momento você comentou, né, que esses binarismos ilustram muito bem, né, o que a gente vive. E até queria trazer um exemplo assim, do meu trabalho, que quando eu fui fazer a pesquisa, né, para o doutorado, eu encontrei duas categorias que na área são bem comuns, que é etnocídio e genocídio, né? E para quem não sabe, uma definição mais simples, né, dessas palavras seria de que o etnocídio seria o extermínio cultural, enquanto que o genocídio seria o extermínio literal, né? E aí eu fui indo atrás assim dessas palavras e eu me deparei com uma frase do cacique Marques Verón Kaiowá, que ele dizia, né? Se me tiras essa terra, me tiras a vida. Então, a morte das nossas culturas, da nossa poesia, da nossa língua, é a nossa morte literal. E aí eu fiquei pensando quanto que esse binarismo de um é simbólico e o outro é concreto, um é cultural, o outro é biológico, né? Acabava sendo, de certa forma, uma violência ontológica, porque essa separação não estava posta, né, dentro dos nossos povos. E isso que você traz dessa escuta dos outros seres é algo que às vezes as pessoas entendem como uma metáfora, mas a gente está falando de algo muito, muito concreto, né? E até lembro de uma música de um compositor que eu gosto muito, o François Moulek, que tem uma música chamada Feijão e Sonho, e dizendo que ambos são tão válidos e importantes para a nossa vida e existência do que o outro, né? Então, tanto o feijão quanto o sonho nos nutrem, né? E eu acho que você traz isso de um jeito muito generoso no seu trabalho
E eu aproveito para fazer um agradecimento coletivo também, porque não é pouca coisa desobedecer ao que estava pré-determinado para seguir apoiando e dando espaço para as hegemonias, para aquilo que já está posto como hierarquia no mundo, e desobedecer a isso tudo e se aliançar a outras lutas, né? E aí eu queria encerrar essa parte com uma frase sua, e você diz o seguinte: é necessário colocar no centro os valores e a linguagem daqueles que não chamam a natureza de recurso, de commodity ou de ativo econômico, mas de pai, mãe, avô e amigo. É assim que a gente te chama também, de nossa amiga. Obrigada, querida. Nossa. Isso é imenso para mim, Geni. Muito obrigada. De forma muito profunda, assim. A gente vai abrir agora para vocês. Temos ainda um tempinho para as questões. Fiquem à vontade. Acho que a gente vai ter alguma pessoa que vai auxiliar com o microfone. A gente pede que vocês falem no microfone por conta da gravação. Fiquem à vontade. Oi, boa noite. Eu sou Carol. Eliane, eu sou apoiadora Suma Uma, e eu falo isso não para me gabar aqui, mas para convidar, né, quem estiver aqui também para fazer parte dessa comunidade. E uma pergunta assim bem direta para vocês duas, porque vocês me inspiram muito, assim, e vai ser muito bonito se vocês puderem compartilhar o que vocês têm lido, ouvido, uma coisa bem assim. Conta um pouco sobre essa parte de vocês. Primeiro, muito obrigada por ser apoiadora de Suma Uma. Quem não conhece, sumauma.com, nossa plataforma, jornalismo desde o centro do mundo, em 3 línguas, acesso gratuito. Depois eu queria contar um pouquinho de Suma Uma. O que eu tenho lido. Eu tenho lido um monte de coisa, mas eu li... acho que o que faz mais sentido trazer para cá, ler para mim, eu preciso ler para viver. Eu preciso ir para esse lugar que eu não sei explicar, que é o da leitura, que me leva a outros lugares, né? E eu acho que uma das coisas que mais me impressionou que eu li nesses últimos tempos foi o livro da Fran Baniwa, que chama O Umbigo do Mundo, que é de uma editora muito especial, a editora Dantes, que faz o Ciclo Selvagem, né? Tem as escolas vivas, e eu acho incrível porque quando fala as palavras indígenas na língua, né? Por exemplo, Baniwa, tu não pode usar, né? Estavam me explicando, não pode usar Times News Roman, tu não pode usar, sabe, essas montes que a gente tem, abre no aeroporto e tem todas aquelas fontes. Como é que tu vai usar isso? Então eles criam uma fonte que tem a ver com a cultura, né, daquele povo. E o livro da Fran, a gente levou ela, eu já vou pegar o gancho, vou falar, né? A gente, Suma Uma, eu acho que Suma Uma, eu sou uma das idealizadoras e uma das fundadoras, ou seja, vai bem mais além de mim, mas assim, é o projeto eu precisei dessa vida toda para chegar até Suma Uma. E faz 2 anos que Suma Uma é o que eu faço, é o que eu crio o tempo inteiro, é todo o meu corpo, o meu tempo está para Suma Uma. E a gente tem o Micélio, que o Micélio é o nosso programa de coformação de jornalistas floresta, porque Suma Uma, nós somos uma equipe ponte, né, de jornalistas que tem a experiência do jornalismo tradicional, todos com mais de 30 anos de profissão ou perto disso. E a gente está
coformando, e o SICO é super importante, porque é realmente uma coformação. A gente não... jovens, e aí eu estou falando jovens, mas assim, a nossa primeira turma tem dos 16 aos 40. Jornalistas floresta, ou seja, a gente ensina o nosso jornalismo e eles ensinam como eles contam suas histórias, porque se a gente for pensar, os indígenas contam histórias na Amazônia, dão notícias na Amazônia há mais de 10 mil anos, né? E o nosso jornalismo tem 200 anos, por aí. E aí dessa troca, dessa relação, dessa inter-relação, dessa criação conjunta é que vão surgir novos jornalismos. E o nosso compromisso é de, em 10 anos, essa equipe Ponte está fora e, progressivamente, esses jornalistas floresta vão, né, compondo a redação. Então, no ano que vem, já teremos mais jornalistas floresta na redação de Suma Uma, e cada edição do Micélio é numa parte diferente da Amazônia. E a ideia é que, em 10 anos, a redação seja majoritariamente de jornalistas floresta, inclusive, né, nas posições de liderança. E, então, essa é a parte mais... É o que torna Suma Uma, né? E não apenas uma plataforma de jornalismo de muito boa qualidade, feito desde a Amazônia, né, desde o centro do mundo, desde um dos centros do mundo. Mas, então, tudo para dizer que a Fran Baniwa foi para o 3º encontro. A gente faz 5 encontros de imersão na floresta ou na cidade, de vários dias, 10 dias, por aí. E, durante todos os dias, né, eles criam suas pautas e fazem suas matérias, acompanhados por sementoras, que são jornalistas sêniores de Suma Uma, que eles vão, né, a gente vai discutindo jornalismo no cotidiano. E no 3º encontro foi a Fran Baniwa. E a Fran Baniwa é uma escritora, uma mulher indígena, uma pessoa maravilhosa. E ela escreveu o que me impressionou muito, porque O Umbigo do Mundo é o primeiro livro de antropologia escrito por uma antropóloga indígena no Brasil. E ela foi fazer antropologia porque ela não se reconhecia na antropologia dos não indígenas que eram feitos sobre ela. Então, essa virada, esse caminho, esse percurso que ela faz, e que está nesse livro, que tem também ilustrações belíssimas. Eu li várias outras coisas depois, mas foi o que ficou em mim. Foi esse livro, assim. Então, é isso. Acho que faz algumas 2 ou 3 semanas, eu me perco um pouquinho com o tempo, então pode ser que seja mais de um mês. Mas recentemente estivemos aqui com a Parenta Fran e com o Eduardo Góes Neves, né? E também já aproveito para indicar, quem quiser acompanhar essa conversa, está no YouTube. E falando, né, dessa questão que você trouxe, eu não sei se eu gosto ou se eu só consigo assim. Tem coisa na vida que a gente não sabe muito bem a fronteira, mas eu leio vários livros ao mesmo tempo. E aí é isso. Eu não sei se eu gosto assim, eu não sei de outro jeito. Então acaba que eu vou passeando ali por alguns livros e, além do livro da Parenta Fran, eu tenho relido muito novamente Mestre Bispo, por uma questão também de saudade. E também falando nisso, né, que Eliane trouxe, dessa geração de parentes antropólogos, tem feito uma virada incrível no campo, né? Queria citar também o João Paulo Tucano, que tem um trabalho belíssimo sobre os cuidados e a saúde do corpo no Alto Rio Negro, indico bastante. O nome do livro é O Mundo em Mim, e aí tem um aposto que eu não vou lembrar certinho, mas vocês podem pesquisar. E aí eu vou pedir licença, porque essa pergunta me tocou bastante, porque
a escrita e a leitura, para mim, são uma dança, assim, né? Então, a gente estava até falando mais cedo ali de que uma das impressões que eu tenho com o trabalho da Eliane é que essa divisão de escrita e oralidade, ela não é tão rígida, porque a gente escuta os livros também e, ao mesmo tempo, a oralidade ela vai além, né, dessa questão escrita, mas é algo que a gente tem falado também, né? É possível ter oralidade na escrita também, né? Eu acho que isso nos toca muito. E aí, falando desse processo dessa dança, né? Eu escrevi um poema quando eu estava lendo o livro da Parenta Fran e também com a conversa que eu tive com ela, e também por essa saudade de Mestre Bispo, que eu pensei em compartilhar com vocês, que é assim: na roça da Parenta Fran, há todo tipo de aromas, há muitos sabores, imensas cores. Na roça do Avô Bispo, a vida brota no mesmo ninho que se despede, só para renascer de novo. Nessa roça mundo, cada folhinha vale tanto quanto um rio inteiro. Nessa roça, o suor que cai também nos levanta. E o cansaço do corpo é também o descanso do espírito. Nessa roça, o tempo voa, mas também late, mia, pia, floresce. Nessa roça, há um mundo inteiro. Há todas as camadas para cima e para baixo. Nelas, as palavras dos mais velhos são verdes e maduras. Nessa roça de quilombo, nessa roça de aldeia, tem o mundo todo. Tem memória e tem saudade. Essa roça que é a gente é o outro jeito de continuarmos a dizer sim para a vida. Escrevi para os dois. Mais alguém? Boa noite. Boa noite a todos, muito feliz de estar aqui, que prazer enorme. Eu queria agradecer, né? Queria colocar para a Geni a questão se puder falar um pouco sobre a questão da amizade. Me tocou muito esse comentário, né? A gente vê você como uma amiga, Eliane. Eliane zerando a vida aqui. Eu tenho também para mim um sentido de amizade muito forte que eu recebi dos povos indígenas, de uma canção que tinha um significado assim de: ah, amigo, vamos ali. E o amigo: ah, não sei. Aí eu: ah, e aí na música, né? Ah, vamos ali, porque se você não for, também não faz sentido. Né? Então, a amizade em si, ela é em si. Ela tem um significado em si. Né? E queria pedir para a Eliane também falar um pouco sobre a questão toda do universo multicêntrico e como que a gente poderia, aqui os presentes, multiplicar todas essas delicadezas e doçuras e todo esse entendimento profundo que a gente está tendo a oportunidade de participar hoje aqui. Bom, a ideia do universo multicêntrico, né? O que a gente defende é que, nesse momento de colapso, né? A gente só tem uma chance, que é entender, e quando eu falo a gente, somos os não indígenas, né? Porque eles sempre entenderam, de entender que os centros do nosso mundo não são onde estão os mercados, é onde está a vida. Então, isso tem dois eixos, duas formas, que os centros é onde estão os enclaves de natureza, onde a natureza resiste. Então, a Amazônia, por isso que a gente diz que a Amazônia é o centro do mundo. Os oceanos são centros do mundo, as outras florestas tropicais são centros do mundo, Pantanal, Cerrado, Pampa, Caatinga são centros do mundo, a Mata Atlântica, todos os biomas. Então, é a natureza que mantém a vida viva, né? É a natureza que nos mantém ainda nesse
torna ainda a vida possível nesse planeta. Então, os centros do nosso mundo não é Washington, não é Pequim, não é Frankfurt, não é Londres, e também não é São Paulo, né? Mas a natureza. E isso não é retórica, né? Isso significa colocar nos centros outros valores, os valores dos povos que permaneceram como natureza, dos povos que não se separaram da natureza, como os povos indígenas. Ou seja, os povos que, como a Geni teve a generosidade de ler, né? Os povos que não transformam natureza e vida em recurso, não transformam gente em mercadoria, né? Não transformam bois em arrobas, peixes em toneladas, né? Rio em recurso, mas tratam como pessoa viva, como gente viva, como pai, como mãe, como avô. E isso por algo que me parece muito óbvio, mas que não é entendido como algo óbvio. Quer dizer, o que nos trouxe a esse momento, e a gente precisa dizer que a gente está num momento muito limite, né? Se não estava claro antes, e é muito incrível que não tivesse claro antes, a gente acabou de viver o ano mais quente, né, dos últimos 100 mil anos. A gente acabou de viver um recorde de eventos extremos, né? A gente teve ciclones no sul, a gente teve várias ondas de calor, a gente teve uma seca imensa na Amazônia, a floresta está completamente estressada até hoje, né? Isso dá para falar muito sobre isso. Os cientistas, né, declararam que estamos entrando em território desconhecido. E o que nos traz, né, o que nos traz a esse momento, a esse colapso, é uma linguagem. É uma linguagem eurocêntrica, uma linguagem binária, uma linguagem branca, masculina, patriarcal. É óbvio que a gente não vai sair desse abismo com a mesma linguagem. É óbvio. Para sair, precisa uma outra linguagem. A linguagem dos povos que permaneceram como natureza. A linguagem dos que não comem o planeta, como diz o Davi Copenau, né? Os comedores de planeta, o povo da mercadoria. Então, essa é a luta, né? Esse é o conceito vivo, né? O movimento vivo dos centros do mundo, né? Do deslocamento obrigatório de entender as centralidades de outra maneira, para ser capaz de se tornar outro tipo de gente. E isso também, né, quando eu entendo os centros do mundo, o deslocamento de centralidades, a gente entender que os centros, por exemplo, o centro de São Paulo não é o centro expandido. É Paraisópolis, é Brasilândia, é Heliópolis. É onde está a maioria da população criando resistências, criando tecnologias para poder viver, criando. Esses são os centros. Os centros do Rio, o centro do Rio não é a Zona Sul, né? O Complexo da Maré, o Complexo Alemão, é onde está sendo criada a resistência, onde tem os movimentos. O mesmo em Brasília, não é o plano de piloto o centro. E esse deslocamento a gente precisa fazer para dar essa virada. Então, por isso, por exemplo, Sumaúma, o meu livro fala sobre isso, né, o Banzeiro-Cotô, e Sumaúma é jornalismo desde o centro do mundo. Eu vou para Altamira para ser coerente com essa ideia. E é uma realidade. Porque é isso, né? Quem está segurando o céu? Os Yanomami. O povo que segura o céu, um deles. Então, essa é o deslocamento das centralidades que a gente vem falando tanto, né? E o resto da pergunta eu esqueci.
para a gente multiplicar essa fora daqui, depois daqui, como que você sugere a gente multiplicar esses nossos entendimentos? Olha, eu acho... eu venho falando há muito tempo assim, que eu acho que a gente está num momento que o que a gente sabe fazer não basta. A gente precisa fazer também o que a gente não sabe. E a gente tem que fazer isso de forma coletiva. Porque uma das coisas que o capitalismo destruiu foi a comunidade, né? A gente tem que encontrar maneiras de fazer comunidade. E a minha forma de responder a isso, né, a partir daquilo que eu sabia para fazer o que eu não sabia, é alguns movimentos que eu tenho feito nos últimos anos e Suma Uma agora. Mas, assim, eu acho que é muito importante entender que a gente está numa guerra. E essa guerra, ela não vai... Quando existe uma guerra, tu não tem a escolha de estar ou não em guerra. A guerra está. Tu tem a escolha de lutar ou esperar que a guerra te alcance. Porque alcança, já está alcançando. Quantos dos mais frágeis já morreram nesses eventos extremos? Né? E é muito importante entender, assim... E aí a gente precisa nomear, né? Porque, assim, o colapso climático, a destruição em massa de espécies, né, é produzida por ação humana, sim, mas não de todos os humanos, de uma minoria dominante, né, composta por bilionários, supermilionários, suas corporações e tudo que os cerca, os governos que os servem, e que continuam, né, produzindo essas crises. Então, é como o Krenak diz, né? Não pertence ao clube da humanidade. Como, de repente, vira um nós genérico, que somos... Né, que essa responsabilidade é de todos. Não. E quem morre primeiro são os mais frágeis. E é o que está acontecendo já. Então, o que me parece é que quando a gente fala em negacionismo, que é o que tem... que é uma palavra que se popularizou com Trump, com Bolsonaro. Esses negacionistas, como Trump, como Bolsonaro, como toda essa extrema-direita, esses líderes de extrema-direita que estão pelo mundo, eles me parecem os negacionistas que o Bruno Latour falava, né? Que ele dizia que o negacionismo é a maneira que as elites inventaram para os mais pobres pagarem a fatura climática. Esse é o negacionismo do Trump e do Bolsonaro. Mas me parece que a gente está vivendo um negacionismo generalizado. Porque para te dizer que tu não é negacionista, não basta tu dizer que tu aceita a crise climática, ou que tu acredita nos cientistas, acredita quando o Raoni fala, quando o Davi Copenau fala, quando as lideranças indígenas falam. Isso não basta, isso não te faz da gente um não negacionista. Porque se a gente está em risco de extinção, e estamos, a gente precisa viver de acordo com a emergência, responder à emergência todos os dias. E isso não acontece. Né? Qualquer criatura viva tem instinto de sobrevivência. Mas o capitalismo destruiu, me parece, o nosso instinto de sobrevivência. Então, a gente está vivendo um fenômeno de negacionismo generalizado. E a gente entrou em território desconhecido. A gente precisa agir. Agir. Né? Ser, né, o que os Guarani falam, né, palavra que age. Eu acho uma das coisas mais lindas que tem esse conceito de palavra que age. A gente precisa ser palavra que age. Queria agradecer também pela questão
Esse ponto da amizade, né? Enquanto eu te ouvia, eu lembrei de uma frase, de um verso bíblico, um versículo bíblico, que diz assim: amizade com o mundo, inimizade com Deus, né? Então, se a gente olhar para essa ideologia, o que ela diz é o seguinte, que o corpo é inimigo da alma, que para se aproximar dessa vida eterna, você deve renunciar àquilo que seria a carne, e que esse mundo é um mundo de passagem, porque a vida que realmente importa é a futura. E é nesse sentido também que a alegria se torna uma grande inimiga desse projeto, porque se dizem o seguinte: a vida realmente boa que você deve desejar é a vida futura. Se essa vida nos for agradável, gostosa, se ela nos trouxer alegria, a gente não tem por que achar que parte dessa para uma melhor. Não tem porquê, entendem? Então, toda relação de prazer, de alegria, de envolvimento e não de desenvolvimento, né, como Mestre Bispo, Queretiu Chapuru, vários outros lideranças têm falado, ela é uma amizade com o mundo e uma inimizade com esse projeto de distanciamento, né, de desenvolvimento, de afastamento, de progresso, né? Então, esse é um ponto, né? A outra questão também que eu queria trazer é de que ter essa relação de ódio, de inimizade, de vergonha, passa pela sexualidade também, né? Isso tudo é parte desse projeto, também por isso, né, que Eliane muito bem traz, desse centramento desfocado, né, e muito contraditório que a gente vê em muitos espaços. E aqui eu queria trazer o exemplo do terraplanismo. E o terraplanismo, às vezes, a gente pensa que é um grupo muito específico, né, de pessoas que acreditam que a Terra é plana, mas uma ideia que, para mim, traz um pouco de terraplanismo é a ideia do eu. Acreditar que existe um eu coerente, como diz a Dona Haraway, né? Nosso corpo vai daqui até as estrelas, né? Então, a partir do momento que as pessoas acreditam que o corpo delas se encerra na pele, elas não veem o rio, o vento, a chuva, as árvores, os demais bichos como parte de quem elas são, porque elas acreditam nessa fake news do eu, né? Então, eu penso que esse envolvimento envolve a gente reconhecer, de novo, que o cuidado com a terra é um autocuidado, né? E isso precisa romper essa ideia de eu e o outro, né? O que é corpo, o que é alma, o que é mente, o que é pensamento, razão, emoção e tudo mais, né? E aí eu queria encerrar só falando, né, que toda pedra é preciosa e todo animal de estimação, né? Então, a gente está com o tempo fechandinho aqui, mas dá tempo de uma última pergunta. Alguém gostaria de encerrar aqui a nossa conversa nessa parte? Só adiantando que, após aqui essa finalização, vai ter a apresentação dos nossos parentes, do coral, e após esse momento nós estaremos de volta aqui no palco para o momento de autógrafos e outras trocas. Geni, eu visualizei 4 pessoas. Posso, de repente, passar para as 4 e vocês respondem de uma vez ou só algumas? Olha, a gente vai seguir aqui a linha de que nem tudo tem resposta. Mas acho que vocês podem trazer as questões e a gente vê se dá conta. Pode ser assim, Eliane? Olá, eu sou a Cissa Castro. Primeiro, eu queria dizer e agradecer que poucas vezes o meu corpo reverberou tanto diante de tanta potência. Então, eu acompanho vocês, mas a presença faz muita diferença e é encantador toda essa potência. A segunda coisa que eu não costumo fazer perguntas e eu gostaria de fazer um apelo como uma mulher branca privilegiada que tive o privilégio de há 2 anos ouvir pessoas indígenas dentro da prisão. E eu espero que tenha sido uma escuta também, né? E eu venho fracassando naquilo que eu escutei, que era um pedido de reconexão, de possibilidade de conversa com as lideranças ou
indígenas de cada pessoa que eu conversei. E eu queria isso como um apelo de poder economizar o tempo dessa escuta com uma possibilidade de saber como que eu posso me conectar. Já tentei através de vários coletivos e não consegui essa escuta para que essas pessoas pudessem conversar dentro da prisão com as lideranças que elas pediram. Opa, olá, prazer, sou Arthur Maciel. E, primeiramente, que honra. E minha pergunta mais simples é como ser honesto, principalmente nessa defesa da vida, da alegria, da natureza em si. Uma coisa que eu, pelo menos, caio muitas vezes em ser cínico em tudo isso que nos engloba. Essa sensação de ser um grão de areia muito pequeno e insignificante em relação a toda essa crise climática. Muito obrigado. Tinha mais algumas aqui. Boa noite. Eu sou Belita. Eu já tinha ouvido a Eliane, tido o prazer de uma conversa com ela, mas a Geni eu nunca tinha ouvido. Eu quero dizer que estar aqui e ouvir as vozes de vocês, o som mesmo, com essa delicadeza que vocês têm e essa gostosura, sabe, que sai do corpo de vocês, contamina a gente. Uma mulher ali falou que sentiu vibrar no corpo, né? Eu acho que essa doçura veio, ela fez uma cura, assim, sabe? É gostoso ouvir vocês. Vocês têm umas vozes deliciosas de ouvir. A minha pergunta é como, dada essa guerra monstruosa, essa situação terrível que, de fato, a gente vive, como que a gente carrega a arma da alegria nessa luta, Eliane? Porque parece que são coisas tão distantes, sabe? Uma coisa é meio assim... eu estou em contato com a natureza e me conecto comigo mesma, e ali tem uma fonte de alegria. Tem de verdade. Mas aí parece que basta eu ficar naquele mergulho na alegria que eu vou estar colaborando para a paz universal e o fim da guerra. Não vou. Então, eu vou para o meio de campo e a gente luta. A alegria fica longe. Só da gente falar na guerra, a alegria se esconde embaixo da cadeira aqui, depois vai indo ali para o porta e quer fugir, sair correndo. E talvez encontrar o cinismo do colega ali. Mas ainda me parece que essa busca desse lugar, que a gente está feito barata tonta, porque esse lugar não foi encontrado, da luta, a gente fica meio entre vou pegar em armas e sair à guerra, sabe? Estereotipado, somos todos Che Guevara, ou vamos ficar em contato com a natureza e meditar, e aí, sabe, a gente vai alcançar coisa maior, ali, de uma... Não sei, mas assim, me parece que ainda está esse buraco, sabe? Esse fosso entre a alegria e uma atuação mesmo. Sei lá, não sei. Bom, só para finalizar, a pessoa que levantou aqui. Boa noite a todos, boa noite aos parentes. A minha é bem simples. Palavra ou palavras, semente para serem plantadas nos nossos corações e germinarem no colo do futuro ancestral para serem propagadas. Juntando todas as perguntas, e é isso. Bom, eu vou tentar fazer uma resposta meio conjunta, assim. Eu acho que a primeira, começar pelo, né? Primeiro, que bonito,
Que síntese preciosa, obrigada. Eu acho que a primeira coisa a entender é que tem muita gente lutando. E tem muita gente morrendo. Assim, enquanto a gente está aqui, tem um monte de gente na linha de frente dessa guerra, com seus corpos, com muito pouca visibilidade, com muita pouca estrutura, com muito pouco apoio, lutando por todos nós, colocando seu corpo nessa luta e muitas vezes morrendo ou perdendo a sua possibilidade de ficar nos seus territórios, se tornando exilados, né, dentro do seu próprio país, como acontece. Esse é um movimento que acontece todo final de ano na Amazônia. As pessoas precisam sair, né, na época do Natal e do Ano Novo, porque as ONGs entram em recesso, o Ministério Público entra em recesso, a Defensoria entra em recesso de fim de ano, a situação fica mais vulnerável ainda, a gente precisa fazer vaquinha para as pessoas poderem fugir. E algumas não conseguem, nunca mais conseguiram voltar. Então, assim, tem muita gente lutando por todos nós. Então, me parece que é uma questão ética profunda a gente não deixar as pessoas que estão lutando por todos nós, e às vezes morrendo por todos nós, lutarem sozinhas. Então, quando se fala na questão da alegria, talvez o entendimento do que é alegria não tem nada a ver com assim. Se parece em algum momento que eu vou para a floresta, entrar em contato com a natureza, essa coisa de consumo, né, de paisagem, não é uma paisagem. É uma escolha difícil, é uma escolha que tem que ser refeita todos os dias, é uma escolha dura e é uma escolha que tem de tudo, porque é uma escolha viva, é uma escolha de vida. Então, quando se fala em alegria, é buscar a vida. É disso que se trata. Não é alegria como uma coisa de consumo. Não, é uma alegria de buscar a vida. O que te faz viver? O que te faz ser vivo? Né? É o desejo. É o desejo por muitas coisas, o desejo por outros corpos. É o desejo de estar com os outros, é o desejo de muitas coisas, é o sonho. O que te faz viver? A pergunta sobre a alegria é a pergunta sobre o que te faz viver. É a capacidade de todo dia buscar na guerra o que te faz viver. É encontrar a delicadeza. Porque não é escolha de tal não estar em guerra. Tu pode escolher a ilusão, que eu acho que é o que muita gente escolhe. Mas estamos em guerra. E essa guerra está matando gente. E quando a gente não está junto, a gente está deixando essas pessoas que estão lutando pela gente, sozinhas. Quem está lutando agora pela floresta, quem está lutando pelo cerrado, está lutando muito sozinho. E é o que nos mantém vivos. Né? Isso no mundo inteiro. Né? Então, e aí tua pergunta sobre o cinismo, eu acho que o cínico é um puta iludido, sabe? Um filho da puta iludido. Mas um iludido. Porque é o que a Geni estava falando de fake news. Tu só se sente um grão de areia se tu compra essa ideia do indivíduo. Que é a ideia do capitalismo, que vai te fazer indivíduo, te fazer um consumidor, né? Nós somos tratados assim, os consumidores, né? Te esvaziar de si e te enxergar como um. Aquele que é só um, não conta. Ele não conta de várias maneiras. Né? Precisa ser eu mais um, mais, para contar. De várias maneiras. Então, essa é a história da floresta. Né? Não é o indivíduo, não é o grupo, é a relação.
né? É o que faz comunidade, né? E aí nós somos imensos. Aí nós somos imensos. E eu acho que essa é um pouco a ideia. Para mim faz muito sentido na minha vida esse conceito de responsabilidade coletiva que tantos autores desenvolveram, e eu gosto especialmente do da Hannah Arendt, que assim, eu não sou responsável individualmente, né? Por exemplo, ser branca nesse país é uma existência violenta, porque a gente é violento sem ser violento, pela própria condição de ser branco nesse país. Eu não sou culpada individualmente pela escravidão negra, eu não sou culpada pelo extermínio de mais de 90% dos indígenas nos séculos XVI e XVII. Individualmente eu não sou. Mas eu tenho responsabilidade coletiva sobre isso. Nós todos temos responsabilidade coletiva sobre isso. Então, não é uma questão de culpa. É uma questão de responsabilidade coletiva, porque a gente tem as benesses de tudo isso. Se a gente aceita, a gente tem que aceitar a responsabilidade também. É em nome dessa responsabilidade que eu acho que não se tem escolha de não agir. Né? É assim, a gente tem uma responsabilidade ética, um imperativo ético, me parece, de agir para as novas gerações. As crianças que já nasceram, as humanas e as mais que humanas, que estão nascendo, se criando num mundo em colapso, que vai piorar. Não é uma fase. Vai piorar. A gente tem um compromisso, uma responsabilidade ética com essas gerações. Eu acho impossível não entender que a gente tem que agir. Não por mim, não por aquele, por todos. Olha, a pergunta, eu não sei se a Geni consegue responder. Eu acho que é uma pergunta muito específica, precisava ter mais entendimento do contexto e de quem, do como, por onde, para construir uma estratégia. Também vou fazer um apanhado, assim, iniciando pela questão de Cissa, é isso? Obrigada, Cissa. Uma das questões que nós temos, assim, é de que cada povo tem o seu modo, né, de lidar com os conflitos, de pensar estratégias de luta, né, tem suas línguas, seus costumes. Então, uma das possibilidades seria ver, né, a qual etnia pertence essa pessoa e entrar em contato direto com referências do seu próprio povo, né? Não sei se você já tentou contato, né, mas a nossa referência nacional é a PIB, né? Então, é uma das incidências que organizam, né, as nossas lutas, mas se você tiver o seu e-mail, depois quiser me passar, a gente segue falando um pouquinho mais disso. Em relação às outras questões, né, eu fico pensando que a sensação de impotência, por vezes, ela traz essa armadilha de que se a gente não pode fazer tudo, a gente não está desobrigada de, então, não fazer nada, né? E, como a Eliane trouxe, tem muita gente, muitos povos, muitas comunidades já fazendo um trabalho, né, de décadas, de séculos. Então, não é necessário que se tenha uma super ideia de invenção de algo completamente novo, que seja, inclusive, externo ao que essas comunidades, nossos povos já estão fazendo, né? Então, uma das redistribuições possíveis para quem tem essas condições é, inclusive, financeira,
né? Então, a gente vai ver que, como lembra o Fanon, né? A herança colonial, esse acúmulo de propriedades, ele é o lembrete do etnogenocídio, do racismo, do processo colonial, né? Então, redistribuir aquilo que foi roubado é também e até a gente, só bem breve, ainda falando dessa questão do cinismo, né? Que a gente tem esses eventos internacionais que acontecem sobre discussões de questões ambientais e tudo mais, e aí fica uma grande questão, assim, a gente não sabe o que fazer, que grande problema, e é, de fato, né, uma ferida imensa, né, que a gente tem, só que todo mundo reconhece ali que povos indígenas são os guardiães da biodiversidade no planeta. Então, ao mesmo tempo que há esse reconhecimento, por que não devolvem os territórios? Já que isso, para mim, é um exemplo desse cinismo, né? Porque se reconhece o que nós temos feito de cuidado nos territórios, mas daí a parte, né? É até algo que a Berenice Bento e outras autoras também, a Cida Bento, perdão, ela comenta, né, que muitas pessoas veem o racismo só da parte da violência, da parte da opressão, e não percebem que essa violência, essa opressão só existe porque existe um privilégio que a sustenta, né? Então, acho que esse é um ponto também. Tensionar essa questão do direito ao território é pensar modos, né, dessa luta seguir. Um outro ponto que eu fiquei pensando, né, e que realmente, como Eliane trouxe, não é sobre culpa, né? Inclusive, a ideia de culpa, quem é o culpado e o inocente, é essencialmente individualista, né? E pela etimologia das palavras, a gente vai ver que o culpado, se num registro ele paga a penitência pelo pecado, em outro ele paga a pena na penitenciária. É a mesma lógica que opera no presídio, no manicômio, por vezes na escola, na igreja, né? Então, acho que ir além, né, dessa ideia de culpa, porque a culpa às vezes tem isso, né? Você se sente bem mal e aí quitou a culpa. Segue para o próximo pecado, né, para o próximo crime. Então, tem uma frase, né, uma expressão da Denise Ferreira da Silva, que ela diz da dívida impagável. É preciso sustentar também, de que não é algo que se paga, mas é algo que se pode reparar de alguma maneira, ainda que minimamente, né? E aí, para encerrar assim, essa questão, né, também queria trazer isso, né, de que vários de nossos povos comentam de que esse não é o primeiro dos mundos, né, que já existiram outros mundos, que já acabaram, outros irão iniciar. Então, o ponto talvez não seja essa ideia de pensar que esse mundo deve ser infinito. A questão é de que jeito que ele está acabando, de que modo que ele está se transformando, né? E eu acho que isso que você traz do desejo mostra muito isso. Que quando as pessoas falam, né, eu não quero perder tempo, não tem escolha de não perder tempo. Se olhar por esse ponto cronológico, qualquer uso do tempo é uma perda dele. Agora, de que jeito que a gente quer perder, né? E eu acho que um pouco o nosso convite aqui é que a gente possa perder tempo bonito, então, já que vai perder, né? Eliane, querida, você quer fazer uma finalização, trazer mais alguma coisa? Coisa bem simples, uma das coisas é votar direito, né, gente? Já ajuda bastante. Só agradecer muito, dizer leiam sumauma.com. E, Geni, maravilhoso te ouvir, te escutar, que é muito mais do que ouvir, né? Muito obrigada. Agradeço, amada, foi um prazer. Eu brinco que às vezes a gente fala meio no automático isso, né? De, prazer te conhecer. Mas foi de fato um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Até loguinho.
Boa noite. Boa noite. Bom, agradecemos mais uma vez a Eliane Brum e a Geni Nunes por essa conversa sensível e inspiradora de hoje. E lembramos que ao final do evento teremos autógrafos com as duas escritoras, que acontecerá aqui mesmo, em cima do palco, com organização da fila dentro do teatro, para maior conforto de todas e todos, e por ordem de senhas que foram previamente distribuídas. Ainda é possível retirar as senhas. Bom, para dar sequência à noite de hoje, encerrando, convidamos ao palco o coro Queriquere.
Brother Goethe.